Muito boa noite a todos, que saudade estar aqui com vocês. Bem-vindos à nossa live sobre homeopatia. Se você está chegando agora, assistindo a nossa gravação, essa é uma live que foi gravada dia 15 de maio de 2023. Nessa live a gente conversa sobre homeopatia. Cada semana a gente traz um tema. Mas estamos aqui abertos a perguntas referentes à homeopatia, independente do tema da aula. Então, já estamos aqui disponíveis para vocês, para todas as perguntas que vocês quiserem fazer. E enquanto vocês não fazem perguntas, a gente vai falando sobre o tema. A live é feita com o Eduardo, que é o meu marido, que está aqui batalhando com o YouTube. Nós somos médicos homeopatas, somos médicos há mais de 20 anos, especialistas em homeopatia. Então eu vou chamar o Eduardo, posso já te pôr? Pode. Vou chamar o Eduardo para entrar, para entrar na live. Hoje a gente vai falar sobre... Peraí, deixa eu pôr o Eduardo. Não entrou. Hoje a gente vai falar sobre quando eu vou ter alta no meu tratamento homeopático. Parou? Hã? Parou o Eckler? Parou. Alguns... Vem um pouquinho mais perto aqui. Alguns pacientes na consulta, principalmente paciente novo, né? Acaba nos perguntando, Soraya, e aí? Quando é que eu vou ter alta, né? Desse tratamento de homeopatia? Isso já aconteceu com você, Edu? Eu trouxe essa questão e eu queria... Alguém já pensou nisso? E aí, doutor Eduardo não vai me dar alta nunca? Será que eu... Eu tô com tantos problemas assim. Não. Pronto, tá bom. Era o volume do fone que estava muito alto. Eu tava me ouvindo falar. Tava dando um eco aqui. Então eu acho que tem gente que chega a se perguntar assim, nossa, mas será que eu tô com tanto problema assim que a Soraya nunca me dá alta? Eu queria saber se isso passa pela cabeça de vocês, se isso é uma dúvida que vocês têm, de quando vai ter a alta do tratamento. Então, primeiro vamos trabalhar a ideia de... Acho que a gente precisa falar de novo sobre o conceito de saúde, Então vai. doença. Então, saúde é quando... Acho que é meio óbvio, mas é quando a pessoa está se sentindo bem, né? Biologicamente, ou seja, sem sintomas ou praticamente sem sintomas. A gente já falou sobre isso várias vezes. Mas é uma sensação subjetiva, né? É individual. Isso para uma FEI, né? Saúde, não vamos falar de cura depois, né? No homeopatia. E doença é qualquer estado que seja alterado em relação à saúde, né? Então, qualquer sintoma, na verdade, qualquer mal-estar psíquico ou físico, aí já pode ser considerado doença. Agora, cura pra gente, que esse acho que talvez seja um dos temas principais aqui dessa live, saúde, a cura é que o indivíduo atinge os mais altos fins da existência. Eu quero pegar Deixa eu pegar o vai falando. É que, trocando em miúdos, né? Na verdade, fala que a pessoa... a gente observa bem isso no consultório, né? E na nossa vida também, né? Que a gente também é paciente, a gente sempre está falando isso. Mas é aquilo que o Mark Twain fala, né? Existem dois momentos cruciais na vida de um indivíduo. É o momento que ele nasce e é o momento que ele... O segundo momento, né? Que ele meio que renasce, mas é porque ele descobre por que ele nasceu, né? Ou para que ele nasceu. É claro que não precisa ser um momento só. A gente pode mudar, né, o objetivo de vida, mas a gente observa isso mesmo, quando o indivíduo encontra um propósito, de novo, que pode mudar durante a vida, mas quando ele encontra um propósito e ele tem, né, coloca a sua psique e a vontade em ação, né, para aprender mais, para se relacionar mais, enfim. Nossa. Quando o indivíduo se encontra realmente
é, acontece uma diferença importante assim na vida, né? Os sintomas diminuem, a pessoa fica mais feliz, encontra pessoas que têm um objetivo parecido, é bem significativo, né? Meu marido falou bonito, né? É, Acho que é bonito. saudade, né? Que Meu marido. parece que Eu você tava não tá na morrendo de live. saudade, gente, de estar aqui na live É, com vocês, gente. Ontem eu falei isso eu pro levei, Eduardo. foi. Levei uma bronca de uma paciente Eu também. tava morrendo de saudade de estar aqui. Não sei se a Eliana tá aí. Outro dia ela me deu uma bronca. Ela falou, cadê a doutora Soraya? Eu falei, não entendi no começo. Ela falou, ela não tá participando das lives, eu gosto quando ela que tá. Eu tava morrendo de saudade de estar aqui. Gente, a gente sempre comenta sobre esse livro, né? O Órgão foi escrito pelo Hahnemann, que é o pai da medicina, que é o pai da homeopatia. Eu brinquei que eu sempre falo isso, Sempre falo isso. por engano. Então, esse livro a gente sempre fala que é um livro que todo mundo tem que ter, que é um livro de cabeceira, tem que ser lido várias vezes, porque cada vez a gente está no momento, a gente vai interpretar de uma forma. E atrás do livro, ele destaca, quer dizer, quem fez essa edição destacou o parágrafo 9, que é um parágrafo muito importante de dentro do livro, né? O Lu é meu irmão, que o Duque sabe ler muito bem, vai ler pra gente, porque eu Isso que é acho... saudade, hein? No estado de saúde, a força vital de natureza espiritual, espiritual no sentido de não material, né? Não precisa ser de espírito. Entre parênteses, autocracia, que dinamicamente anima o corpo material, que é o organismo, reina com poder ilimitado e mantém todas as suas partes em admirável atividade harmônica. É o conceito de homeostase, isso, né? Acho que a gente falou na aula... não lembro que live que a gente falou. Nas suas sensações e funções, de maneira que o espírito, de novo, espírito não precisa ser espírito, né? O que não é material, psiquismo, dotado de razão, que reside em nós, pode livremente dispor desse instrumento vivição para atender aos mais altos fins de nossa existência. Então, esse corpo, tendo vida, graças a essa energia que dá vida ao nosso corpo. Então, o que o médico homeopata é? É o médico vitalista. É aquele médico que acredita que o corpo é animado quer dizer assim, ele tem vida graças a essa energia que está dando vida a ele. O corpo sem essa energia é só um corpo. O corpo, quando ele tem essa energia, somos nós aqui vivos na Terra. O corpo sem energia vira átomo, né? Vira átomo, se espalha, né? De volta para a natureza. E quando essa energia animada, né? Quando esse corpo animado por essa energia tem plenas funções, o objetivo da homeopatia, né, é reequilibrar essa energia para que a gente, em plenas funções, a gente cumpra os nossos altos fins. Quer dizer, a gente cumpra aí o que a gente veio buscar aqui nessa vida, né? Cada um pode falar da sua forma. Né? Que pode mudar, né? Não precisa ser o mesmo. Né? A gente não tem essa... Eu nasci só para aquilo, né? Cada momento a gente pode ir reformulando essa, entre aspas, missão de vida, né? Então, o objetivo da homeopatia é isso, é te trazer de volta ao equilíbrio para que você cumpra aí o seu caminho, a sua jornada aqui nessa vida. Então, vamos pensar. Se eu pensei que um dia eu vou ter alta da homeopatia, quer dizer, então, que eu estou morando na praia. Ou na cidade. Estou morando na praia, não tenho problema nenhum, vivo de rendas e não tenho problemas na vida. Então, se a gente tivesse essa vida maravilhosa... Que não é a minha, né? Que é a minha. Isso. Que você acorda, faz uma caminhada, vê aquela vista maravilhosa, depois você convive com a sua família sem problemas nenhum, tem o seu salário ali caindo todo mês sem precisar, né, nenhum estresse. Se você tivesse a vida harmônica, você poderia ter alta da homeopatia. A grande questão é que a vida, como é a vida, Du? A vida? Não, primeiro eu vou falar o meu conceito de cura. Então vai. Não, a gente precisa enfatizar, não, a gente está brincando, mas é porque a gente tem que enfatizar de novo que o conceito de cura e de saúde ele é individual, né? Muito bom.
Isso. Vamos fazer uma E pausa, aí, já que o, vamos falar e aí o disso? fato, vamos, e aí o fato da gente ser casal, a gente, é claro que somos diferentes, mas a gente tem que ir combinando, né? Porque Ai, dá pra morar provavelmente na praia. isso, a gente mora 2 dias na praia e 5 na cidade, por exemplo. Então é uma coisa super, super democrática, né? É. Tá, Então vamos lá. mas vamos quebrar, vamos Vou quebrar o gelo voltar. aqui e vamos falar disso. Então, cada um tem a sua forma de enxergar a vida, a sua forma de busca, cada um tem a sua missão. Então, não existe a gente pensar que é de uma forma só, de uma única forma, Para essa. todo mundo, não, né? Isso, isso. Porque cada um tem o seu temperamento, cada um Isso. tem a sua forma de agir, tem a sua forma de viver, tá? Então, cada um tem a sua busca, né? Isso é bem individual, que é outra coisa que a homeopatia valoriza muito, né? Mas eu tinha falado pra gente falar. Sobre cura, Não, não, sobre. não. Na hora que a gente estava falando da praia, você falou, não, antes de falar disso, eu vou falar como eu É, quero. sim. E o que que eu tinha falado? A gente estava falando sobre alta, né? Sobre a alta do tratamento Isso. homeopático. Então, se a gente vivesse num equilíbrio pleno, sim, poderia ter até pensar em dar alta na homeopatia. Mas a grande questão é que sempre acontecem coisas diferentes na nossa vida. E na hora que acontece alguma coisa diferente, é um estímulo que tira o equilíbrio dessa nossa energia e pode vir a aparecer algum sintoma. Então vamos fazer uma pausa aqui, vamos falar o que é doença. Já falamos Não, não, é do do conceito. desequilíbrio da energia vital que manifesta. Então, Então, pera, deixa eu encaminhar qual é a então ideia que eu fala, estou então pensando. fala. Então, Melhor. o que é doença, gente? Quando essa energia que dá vida ao nosso corpo, por causa de algum estímulo, ela dá uma desequilibrada, ela manifesta algum sintoma. Então, na hora que eu penso, puxa, eu tô com dor no meu dedinho do pé, será que é só o dedinho do pé que está doente? Não, é o indivíduo como um todo, É né? o indivíduo como um todo. A saúde é subjetivo e tem a ver com o indivíduo como um todo, né? Isso. Então, não é o dedinho do pé que está desequilibrado, é essa energia que desequilibrou que vai manifestar o sintoma. Então, se eu vivo lá na praia, muito bem, obrigado, eu vou viver ali feliz para sempre. Não acredito nesse feliz para sempre. Mas como eu vivo aqui em São Paulo, tenho trânsito, tenho trabalho, tenho estresse, enfim, tem as coisas do dia a dia, isso estimula a minha energia vital, eu saio do equilíbrio e eu preciso de novo passar em consulta para reequilibrar essa minha energia. Caiu o YouTube, é isso? Caiu, né? Ele tá com problema, mas não tem problema não. Vamos continuar no Insta, depois eu passo pro YouTube a gravação. Tá. Então, quando eu vou conseguir ter alta da homeopatia? Gente, vou ser sincera. O tratamento homeopático é para ficar com a gente para sempre. Não, existe a alta, mas não existe. Porque vai ter um estímulo, entendeu? Vai ter um estímulo Não, que vai. existe a alta, Existe. né, na homeopatia, só que ela não é muito comum por causa dessa instabilidade Isso, do porque a ser gente mora na humano, né? praia. Então, o que vai acontecer? O que a gente observa, né, no nosso dia a dia do consultório? No começo da consulta, quando você começa o seu tratamento, você acaba vindo numa periodicidade maior, né? Então, maior que eu digo assim, mais vezes, né? Porque você está começando, a energia vital ainda está bem desequilibrada, ela está precisando de mais estímulos para te trazer de volta ao eixo. Aí passa um tempo ali de tratamento, a gente começa a observar que deu 2 meses. Eduardo não está precisando vir em 2 meses, já dá para espaçar para três Isso, é. meses. Opa, tá melhor ainda, dá para espaçar para 6 meses. Opa, tá melhor ainda, dá para espaçar por um ano. 1 ano, 2 anos, né? Assim, Aí é aconteceu isso que a alguma gente observa. coisa na vida do Eduardo. Aí ele, Soraya, preciso de consultas mais periódicas. Estou percebendo que eu dei uma desestabilizada. Aí a gente pode
retomar ali de 2 em 2, e aí vai melhorando de 3 em 3, depois de 4 em 4, entendeu? Então, a visão do acompanhamento homeopático é diferente do acompanhamento alopático. A nossa ideia na homeopatia é prevenção e é uma busca individual sobre si mesmo, né? Então, quantas vezes a gente não fala aqui que a gente vai estimular vocês a se conhecerem, a descobrir o que te faz bem e a descobrir o que te faz mal, tá? Então é uma busca, né, interior, tá? Não é só vir tratar o dedinho do pé, né? Eu quero ler os comentários. Uhum. Tá Vamos tudo lá. bem aí pra você? Tá, Só tá triste porque não deu certo o YouTube. Tá bom. tudo caiu mesmo. Mas eu vou tentando aqui. Mas eu quero saber se você quer complementar alguma coisa ou se eu vou seguindo Não. com as perguntas. Então, vamos seguir. Tá. Então eu vou ler as perguntas, gente, e aí a gente vai conversando um pouquinho mais. Boa noite a todos. Eu vi que a minha mãe não entrou. Boa noite, boa noite. Eu realmente estava com saudade. Boa noite, queridos médicos. Gratidão. Excelentes lives. Obrigada, Vitória. Voltamos. Fátima, boa noite. Boa noite, doutores. Cada dia uma surpresa. A Nath devia estar comentando aquela hora que a gente falou assim, que a vida não é linear, né, gente? A nossa vida não é linear, né? Eu acho que foi essa hora que a Nath falou, cada dia é uma surpresa. Provavelmente foi isso. Boa noite, boa noite, boa noite. Eu falei aqui em casa, a Vanessa falou, que só recebe alta da homeopatia quando morre. É por aí. Mas por que surgiu esse assunto? Fiquei curiosa. Depois conta pra gente aqui embaixo. Mas é assim, geralmente é isso mesmo. Não, vamos falar sério. Assim, ó, enquanto a gente tem sintomas, Mas eu tô falando sério. mesmo, mas sempre quando a gente tem sintomas, mesmo que sejam sintomas leves, uma coceira no nariz, né, que seja uma coisa frequente, não precisa ser intenso. Ou uma corizazinha de manhã, ou um espirro, né, que se repita aí. Então, a gente já fez uma live sobre psora latente, né? Então, esses sintomas que são frustros, assim, que são leves, entre aspas, bem entre aspas, eles são a porta de entrada. Por quê? Porque a grande maioria de nós, a gente é heterozigoto, né? Eu acho que a gente já falou sobre isso, eu vou continuar. O pessoal que está entrando agora pode buscar lá nas lives, mas enfim, a gente tem uma predisposição condicionada. O que é predisposição condicionada? Quando você tem uma predisposição para alguma moléstia, e aí você precisa de alguma outra coisa, que alguma outra coisa aconteça para você, entre aspas, ficar com a imunidade mais baixa e acabar adoecendo de uma maneira um pouquinho mais grave. Né? Então, todas as vezes que a gente fica com uma rinite, com uma sinusite crônica que não incomode tanto, uma coceira, uma erupção, tal. Isso já está demonstrando que você continua com a doença crônica, ela só está com uma expressão mais leve, né? E aí, para você ser acometido ou por uma doença aguda ou, né, para essa doença crônica, ela fazer o caminho natural dela, que é de fora para dentro, que é o contrário da lei de cura, né, que a gente sempre está falando aqui, a gente enfatiza, né, a importância do tratamento homeopático nesse momento, porque a gente já vai prevenindo que algo, né, mais grave aconteça. Né? Então, realmente, esse conceito de cura para a gente é os mais altos fins, mas não significa sempre alta, né? Então, o indivíduo ele pode estar com sintomas, pode estar, entre aspas, aí, cumprindo os mais altos fins, mas ele não vai ficar sem o tratamento, muitas vezes, né? Porque ele está com sintoma, outro vem, toma um medicamento, e não é porque a homeopatia não dá alta, é porque o indivíduo continua com sintomas, né? Então, ele não tem alta, né? A homeopatia que não dá alta, né? E muitas vezes o paciente, sim, fica
saudável psiquicamente e biologicamente, né? A gente separa, a gente sabe que é tudo junto, mas vamos separar, só para explicar. E aí acontece isso que a Soraya falou, né? Então, o paciente não precisa de consulta por 1, 2, 3, 5, 10 anos, né? O paciente está bem, às vezes passa ou manda uma mensagem falando, ó, tô legal, né? Porque a gente acaba criando um relacionamento muitas vezes, né? E então, muitas vezes tem valores e interesses em comum. Então, um comenta, olha, tal, tô bem, mas você viu isso, você viu aquilo. E aí, né, a gente conversa e vê que o paciente não está precisando mesmo de passar em consulta, né? Não está com sintomas crônicos. E aí acontece alguma coisa às vezes, aí na correria do dia a dia, né? Começa uma insôniazinha, alguns dias, aí depois o nariz coçando, tal, e aí acontece alguma coisa na vida e dá uma descompensada e aí retoma o tratamento. Isso é comum. Bom. A Cida falou, senti muito sua falta. Muito obrigada, Cida, pela sua manifestação de carinho. Eu senti falta de verdade, tá? Ela falou isso hoje. A Cida falou, eu quero morar na praia. Então. Amo. Se eu conseguir, eu... a senhora vai conseguir outros 500. A Marlene falou, então, se estamos sempre nos modificando pelo autoconhecimento, não teremos auto. Talvez vamos espaçando as consultas. É isso aí. É isso aí. Porque se a gente vai se avaliar, é perfeito esse... Eu gostei. Eu gostei, porque... Mas o que vem... Mas o que vem do inconsciente muitas vezes não é uma coisa ruim e não precisa desequilibrar a gente, né? A gente vai se autoconhecendo e a gente vai ganhando. A gente muitas vezes não precisa... A gente não precisa... A homeopática nos ajuda. A gente não precisa destruir para construir uma coisa melhor, né? Não precisa fazer uma moléstia sempre, né? Então, não precisa... Sabe, criança, quando está construindo um castelo, a gente não precisa desmontar tudo e construir uma coisa nova, né? A gente pode fazer isso de uma maneira que seja menos instável, né? Muito bom, Marlene, gostei. A Valéria falou assim, e quando desencarnar, continua mesmo. Porque quanto mais eu estudo, mais eu entendo que tudo fica igualzinho do lado de lá, que na verdade o lado de lá é aqui, né? E lá que é o... Bom, aí é a minha visão. A Dorinha falou, eu quero até meus últimos dias. Muito bom, Dorinha. É isso aí. Nos últimos dias, então, é maravilhoso ter a homeopatia ao nosso lado. Vocês... A Vanessa falou assim, vocês que lutem, porque vamos viver 100 anos. Talvez a gente não, né? Pensei nisso. Ainda ela é bem mais nova que a gente. A gente falou nunca, não sei o que foi o nunca, perdi. Sempre precisamos de homeopatia. Nunca mesmo. Não, vai ter que realmente entender que não é um elo vitalício. Dorinha, mas agora estou num momento de equilíbrio maravilhoso. Aí, muito bom. Gostei muito do seu relato, Dorinha. É isso aí. Então, aí, nesse momento, espaça mais as consultas. Isso. Tem paciente que passa em consulta e a gente não medica. Também tem isso. E aí, o que aconteceu? Não, tô bem. Não tem nada, não tem dor de cabeça, não falta de ar, nada. Tudo bem em casa, tudo bem não sei aonde, tudo bem, tudo bom. A Cida falou assim, eu tenho que estar preparada para os altos e baixos da vida. Todos nós temos, né, Cida? A homeopatia caminha 24 horas com a gente. Então, não vou dar paz para Eduardo. Não, eu não quero paz. Nessa vida. Não, esse tipo de paz eu não quero, não. Olha que legal, a Marlene escreveu assim, bingo, acertei. Refletindo muito nas lives. Essa é a ideia. Que bom ouvir isso. Obrigada. Ricardo falou assim, nossa, eu estava com saudade de todo mundo, gente. Doutores, boa noite. Eu penso que nossa vida aqui na Terra é feita de altos e baixos. Eterno aprendizado. Portanto, é fato que sempre precisamos
da ajuda de vocês. Sempre E precisamos vice-versa. uns dos outros. Uns dos outros. Lembrem que sem vocês a gente também não teria o nosso porquê, né? A nossa busca aqui. Né? Por que comentamos sobre o tema da live? A Vanessa está explicando. Porque comentamos o tema da live. E já pensei nisso. Então, foi a hora que eu perguntei para ela, por que vocês falaram disso aí na classe? Tá. A gente Porque postou à tarde, né? porque desde que fui na consulta, não tomei meu medicamento. Então, vamos falar disso? Porque aconteceram várias coisas na sequência. A vida é feita... Eita... Ixi... A vida é... Sem óculos. A vida é eita atrás de bicho. No. Vamos. Quando a gente passa em consulta e o médico prescreve o medicamento, ele prescreve o medicamento para Vanessa, que é individual. Vanessa é diferente de qualquer outra pessoa nessa vida, mas para aquele momento específico da sua vida. Então, a gente tem que tomar a medicação da consulta no máximo Não, mas vamos aproveitar. Legal, vamos aproveitar. Aproveitar para quem está novo aqui. 1, 2, 3 dias depois ali. Tá? Por quê? Porque é isso que você está falando. A vida é dinâmica, várias coisas vão acontecer e talvez não seja mais o mesmo medicamento. Então, passou em consulta, vai ser a nossa próxima live. A gente precisa tomar o remédio o mais rápido possível, tá? Porque é para aquele momento específico. Fala, Du. Não falou nada. Nada? Então, aproveita e passa de novo, que a gente gosta de você, né? De vocês mesmo. Aproveita e traz a irmã, traz a mãe, traz o pai. Que a gente fica mais um tempo conversando, pelo menos. Obrigada pelo comentário que a gente aproveita para explicar. A Cida falou, sou grata por vocês existirem, pois a cada dia aprendo mais. Vice-versa. E vocês são os melhores. Obrigada, Cida. Obrigada. Pacientes mais velhos precisam mais? Não. Depende do quanto é velho. Depende. A gente acho que já comentou sobre isso aqui. O nosso corpo, ele é feito de... Vamos separar de novo, mas é só para fins didáticos, vamos falar assim, fica mais fácil de eu explicar. Nosso corpo é feito de partes e energia, né? E esse tecido que é responsável pelo metabolismo, pela parte da energia, ele também envelhece. Esse é o tecido que consegue se multiplicar. A gente já falou sobre isso, né? Tem os tecidos que a gente multiplica mais depois que nasce, que é o sistema, que são as células nervosas e o músculo, né? Então, a gente já falou sobre isso. E tem um tecido que é mais responsável, os outros também são, mas são mais responsáveis pelo metabolismo, que é a parte de energia, né? Esse também envelhece. E esse, entre aspas, são as células, esses tecidos, essas células, né, que compõem esse tecido, são aquelas células meio que fazem a manutenção, né, das partes, vamos dizer assim. Então elas, quando tem algum problema, muitas vezes elas conseguem dar um jeito de dar uma equilibrada naquilo que tá com uma lesão, enfim, que seja compatível com a vida, é lógico. Então, mas esse tecido também envelhece. Então, conforme a gente vai envelhecendo, as células, né, que a gente vai perdendo das partes, vamos brincar assim, da carroceria ou do motor, elas vão envelhecendo. E a parte do corpo também, que é responsável pelo metabolismo, por essa troca toda, também vai envelhecendo. Então, é meio que natural que as nossas predisposições, muitas delas, né, não todas, acabe a gente fique enfermo, né? Com uma frequência maior, né? São mais sintomas, geralmente, nem sempre. Mas por isso, né? A gente está com um corpo que não consegue, né? Dar conta, assim, de se reequilibrar muitas vezes, né? Então é comum, é bem comum a gente ter mais sintomas, assim, e precisar mais de
de medicamento, sim. A Vitória falou, eu preciso de vocês da homeopatia para viver. Que bom, feliz. Mas a gente também precisa de vocês. A Cássia falou, preciso sempre, estou entrando no equilíbrio com vocês. Amo a homeopatia. Que bom ouvir isso. A Dorinha falou, as lives me fizeram entender muitas coisas que na consulta não dá tempo de entender. Isso. Essa foi o grande incentivo nosso, né? Porque na consulta a gente precisa ouvir o paciente. Então, quanto mais quieto a gente fica na consulta, mais melhor, a gente consegue. Melhor é. Menos a gente interfere menos, né? Isso. E tem uma ideia melhor do que cada um é, né? De verdade. Só que ao mesmo tempo a gente tem que falar um monte de coisa. Então a gente escolheu a live para falar. Que bom que vocês estão E por isso que é legal quando vocês dão sugestões, né? Porque aí também a gente vai de encontro, né? Aí a gente vai saber, né? Vai entendendo o que vocês querem. Eu já adoro quando já tem o medicamento na farmacinha. Para tomar o mais rápido possível para sentir melhor o quanto antes. É que as consultas, as medicações da consulta, Dorinha, geralmente não tem na farmacinha, né? Geralmente... Deixa eu explicar de um jeito que tem dado certo, que eu tenho conseguido explicar isso. Porque isso é uma coisa confusa mesmo. E tem dado certo, pelo menos os pacientes, eu tenho a impressão, né? Mas ela sabe, né? Porque ela batizada faz tempo. Mas é legal porque entra gente nova e a gente acaba explicando de novo. Então, o tratamento homeopático, a gente já falou sobre isso. É só um jeito diferente de falar que parece que eu tenho conseguido ser um pouquinho mais claro, ou é ilusão da minha parte. O tratamento homeopático tem 2 cenários. O cenário da consulta e o cenário de casa. O cenário da consulta, via de regra, nem sempre, é o cenário do crônico. Então, você vem na consulta, fala dos seus sintomas crônicos, e a gente já medica, mas para esse quadro geral do crônico. Esse é um cenário. O outro cenário é quando você está em casa e aí acontece alguma coisa, né? Ou você prende o dedo na porta, ou você come alguma coisa que já estava passada e fica com diarreia e vômito, ou você fica gripada, resfriada, enfim, é alguma coisa que aconteceu na sua casa. Geralmente agudo, né? Quando a gente não está fazendo a manutenção do medicamento, trocando dose e potência. Isso que acontece em casa e geralmente é agudo, aí a gente usa a farmacinha. Então, tem o medicamento do cenário do consultório e o medicamento do cenário de casa. Essa é a diferença. Então, quando tem na farmácia, para Dorinha, que se trata faz tempo, eu acho que o que ela está falando é quando a gente, né, é prescrito algum medicamento que a farmacinha dela não deve ser uma farmacinha, deve ser uma farmaciona. E talvez já tenha o medicamento lá. Mesmo assim, tem que avisar o médico que você já tomou esse medicamento nessa potência. Eu acho que ela sabe disso, mas tem gente nova aqui. Então, avise por quê? Porque não se deve repetir, ou pelo menos tenta-se não repetir, medicamento em potência mais alta com um prazo menor de um ano e meio, 2 anos. Porque aumenta a chance de dar alguns efeitos indesejáveis, né? 3 para as 10, tá, Du? Tá bom. A nossa última leitura. Nossa, já leva a família quase toda, a Cássia falou. E já tô... É que eu não tô... Eu tô longe do celular, é a Cássia... Tá. 1784. Se for a Cássia Viviane, ela leva a família inteira. Nem sempre presencialmente, né? Mas ela é muito cuidadora, né? Bem legal. Eu não entendi assim. Ela falou assim, já tô se tornando uma família de tanto que procuro. Mas procuro natural para as minhas células, que necessitam tanto de vocês. Parabéns pelo estudo. Obrigado, Cássia. Que bom que você está levando toda a família. Fico feliz. A Dorinha falou isso mesmo, farmaciona. Não, é isso. Ela é muito homeopatizada. Né? Tá bom. Então, resumo que eu gosto de fazer no final. Então, quando eu vou ter alta da homeopatia? Nunca. Não. Gente, nosso elo, ó, vínculo.
É um elo, É um vínculo não é um tipo. elo em vão. É um vínculo tipo obsessor, né? Elo paciente-médico é, ó, lindo. É para sempre. Bom, é isso aí. Então, na hora que a gente se reequilibra, a gente afasta mais as consultas, depois, quando a gente precisa, a gente se encontra mais. E assim a gente vai levando a nossa vida. Tá bom? Eu queria ter tocado no assunto de tratar uma doença e tal, mas a gente vai deixar esse tema para outra live. Muito obrigada por estarem aqui. E ninguém vai conseguir se livrar da gente fácil, é isso. O resumo é esse. Resumo é esse. Obrigada por terem ficado aqui conosco até essa hora. Bom descanso para todo mundo. Um grande beijo e a gente se vê semana que vem. Beijo, gente. Obrigada, viu? Tchau.